Queridos, hoje a gente começa a nossa série de sermões expositivos na carta de Paulo aos Romanos. E o meu objetivo com essa série de sermões, em primeiro lugar, é a glória de Deus. E também que a gente possa ser, então, abençoado com essa palavra. Não farei isso sozinho, como pastores poderosos, assim, extremamente experientes, né, com 70 anos de vida, de mais 40 e 50 de ministério fazem. Mas eu pretendo dividir com os meus amigos, meus irmãos aqui, os demais pastores da igreja. A gente vai convidar os seminaristas da igreja, os líderes da juventude, inclusive as mulheres também poderão ter oportunidade de pregar expositivamente ao longo da carta de Romanos, porque faremos com perícopes, trechos pequenos, né? E faremos isso com a tendência de levar aí umas 60 e poucas semanas. Né, se for uma vez por semana, 60 e poucas semanas. Então a gente vai terminar o ano, vai ter aquele momento de recesso, vai voltar em janeiro e vai continuar também. Então eu pretendo reunir os nossos jovens pregadores em potencial, para dar um treinamento para eles de jovens pregadores e capacitá-los para ainda dentro dessa sequência da carta de Romanos poderem pregar. Eventualmente eu vou entrar também para pregar quando coincidir de ser um tema mais difícil, mais espinhoso. Por exemplo, o capítulo 3 é tenso. Tem outros capítulos tensos também, o capítulo 9, o capítulo 11, daqui a pouco é a carta toda, né? Mas assim, tem alguns capítulos espinhosos que a gente vai ajudar. E os nossos irmãos que estarão sendo incentivados a pregar, pregarão com o apoio, primeiro do Senhor e também da liderança que vai estar junto com eles. Bem, eu não sei se os irmãos já pararam para refletir, mas através dos séculos a igreja tem afirmado e ensinado que Deus salva pecadores mediante a fé em Jesus Cristo. Já parou para refletir isso? Por séculos a igreja prega isso. E essa é a verdadeira mensagem da igreja. A igreja faz muitas coisas. A igreja faz ação social, a igreja ajuda na sociedade em outras áreas, até mesmo na ciência. A igreja se envolve. Mas a missão fundamental da igreja, a mensagem principal é a salvação. Que Deus salva pecadores mediante a fé em Jesus Cristo. E a igreja ela é reconhecida por isso, por essa mensagem de boas novas, as boas novas que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E desde o início da igreja, a igreja vem proclamando essa verdade. Até hoje nós temos essa verdade, porque a igreja foi fiel e proclamou até aqui. Só que ao longo dessa proclamação há oposições, há uma tentativa do mundo, do inimigo, do diabo, do pecado, de quem for opositor a Deus, de impedir que essa mensagem seja mantida pura, até chegar a você, até chegar aos outros que Deus deseja que chegue. Então há uma necessidade de nós preservarmos como igreja o Evangelho. Já parou para pensar que você tem um papel fundamental? Você tem um papel de fazer missões, ou seja, pregar o Evangelho, e não apenas pregar o Evangelho, preservar o Evangelho, porque se você pregar uma coisa ao contrário, se você levar uma mensagem trocada, vai dar ruim. Quem aqui já se viu numa situação que pediram para você dar um recado para alguém, e você entendeu errado e deu o recado errado? Levanta a mão. Isso não pode acontecer com o Evangelho. Nós estamos como igreja há 2000 anos, de certa forma, recebendo o recado de Deus e entregando para outras pessoas. E já pensou? Uma coisa é alguém dar um recadinho qualquer, você está em casa, fala com uma pessoa ali rapidinho, uma coisa mais simples. Se você errar, não tem tantos prejuízos. Mas se você errar o recado de Deus, o prejuízo é a eternidade na vida da pessoa. Então nós temos uma responsabilidade muito séria nisso aí. E a igreja então, ela tem essa história de preservação do Evangelho. Na época de Paulo, o próprio Paulo, ele já havia lutado contra os judaizantes, aqueles caras que queriam defender que Jesus morreu na cruz e tal, é pela fé, mas não é pela fé só não, tem que voltar e ser judeu e praticar o judaísmo. Aí Paulo vai lá e combate, porque ia ficar difícil para você ser um brasileiro e ter que virar judeu. Ia ficar difícil para você ser de uma outra nacionalidade e ter que agora assumir até mesmo uma certa prática da nacionalidade, não apenas da religião judaica. E aí Paulo então combateu esses caras. Ele combate muito isso na carta de Gálatas, em Efésios, Filipenses. Agora, no século II, acontece uma coisa interessante, outra oposição, o chamado gnosticismo. Ele já começava a aparecer no século I, no contexto de João.
João, que ele era mais novo, né? Os apóstolos já estavam todos ali sendo martirizados, e João foi ficando velhinho, e no contexto dele, ele foi ali tendo que combater aquele primeiro momento do gnosticismo. E o gnosticismo ensinava que Jesus não teve corpo e que a salvação era por uma revelação especial para alguns poucos conhecidos ali, que Deus selecionou e tal, uma revelação esotérica, uma revelação misteriosa, e a carne era problema. Jesus ser humano era um problema para o gnosticismo. E ali João combate, e no século II a igreja combate, só vence. A igreja só vence o gnosticismo no século IV. E eu vou te falar, tem um monte de heresia de hoje em dia, que ainda é o gnosticismo. Ainda é o gnosticismo. Se você estudar direitinho, você vai ver, cara, isso aqui já foi vencido lá no século IV. Entendeu? E aí, mais tarde veio a institucionalização da igreja. A igreja se tornou parte do Estado romano. E ali foi estabelecido uma grande hierarquia encabeçada por um papa que é infalível. E esse papa infalível, ele falava aquilo que ele queria e aquilo virava parte, de certa forma, da escritura ou de algo do tipo. E durante a Idade Medieval, doutrinas estranhas foram colocadas. Na Idade Média, doutrinas estranhas ao Evangelho foram colocadas. Por exemplo, adoração a Maria, veneração dos santos, que eles dizem que não adoram santos, mas veneram. Aí você vai ver no dicionário a mesma coisa, entendeu? A doutrina do purgatório, o destino para alguns tentarem se salvar, ainda tem um jeitinho lá no purgatório. Isso tudo não estava na Bíblia, foi colocado nesse período. E a inclusão das obras como uma forma de salvação complementar ao que Jesus fez. O que Jesus fez então não seria suficiente. Então, outras mentiras acontecendo. E depois de tudo isso vencido há 500 anos com a Reforma Protestante, a Reforma Protestante se purificou dessa mentirada toda. Surge então, por causa do Iluminismo, enquanto muitos estão estudando a Revolução Francesa, achando uma coisa linda, fruto do Iluminismo e muita morte e violência, em paralelo está havendo um grande avivamento na Inglaterra. Na Inglaterra, que fez a diferença inclusive na indústria, na industrialização da Inglaterra e de outros países. Inclusive John Wesley é muito conhecido, né, nesse momento, nesse contexto aí. E aí então, por conta do Iluminismo que influenciou violência na França, a igreja então foi atacada com o liberalismo teológico. E quando eu assumi a juventude, eu falei, não terá espaço para o liberalismo teológico. Né? E o liberalismo teológico, de forma assim rápida, ele fala o quê? Ele fala de que a Bíblia tem erros, de que tudo aquilo ali é um monte de mito, é um monte de história inventada, e que Jesus apenas foi um grande homem, profeta, e que a gente tem que aprender o que ele falou apenas, e para a nossa vida e colocar em prática. Não tem necessidade de salvação, nem de conversão. E eles se fingem de pastores, de líderes, e eles estão no nosso meio até hoje. Mas é importante dizer que o liberalismo teológico, ele acabou com o cristianismo no contexto geral assim, da Europa. Mas o liberalismo teológico foi derrotado como movimento. O movimento liberal foi derrotado. O que tem aí é uns insistentes, que tentam ainda se infiltrar nas nossas igrejas, e a gente põe para fora. Uma vez eu pus para fora mesmo, estava na IBD assim, ó. Aí eu fui falando, o cara não aguentou, caiu fora, entendeu? Então assim, a gente tem esse dever de botar esses caras para fora. E a igreja sempre foi atacada com essas mentiras para prejudicar o recado que você tem que dar ao mundo, que é Jesus Cristo, a solução para o pecado e a glória de Deus sendo revelada ao mundo. Então, em todas as gerações, a igreja tem sido obrigada a lutar pelo Evangelho, porque há sempre distorções dessa mensagem que a gente tem que levar. A gente vive numa época repleta de distorções, inclusive a respeito do Evangelho. Em que sentido? No nosso contexto, a questão da prosperidade, da confissão positiva. O que significa isso? Crente não fica doente, praga alguma chegará à tua tenda, e não sei o que lá, entendeu? Nós somos cabeça, nós não somos cauda. Isso é tudo mentira. Porque se Deus quiser que a gente fique na cauda, a gente vai ficar na cauda, entendeu? Isso é tudo mentira. E aí o pessoal faz campanha para dízimo, para você ter prosperidade, carro do ano. E se tu não consegue aquela bênção, ele fala assim, faltou fé. Não é mentira a teologia dele, não. Faltou fé, a culpa é tua, entendeu? Aí tu orou para alguém para ser curado, não foi curado. Ah, meu Deus, Senhor, e agora? Não, faltou fé. Você não teve fé, a culpa da pessoa morrer foi você que não creu.
É isso que vai acontecer. Então tem essas mentiradas. Eu estou explicando de uma forma assim, bem para adolescente também acompanhar, né? Não dá para dar muitos detalhes. Mas a igreja tem tentado, desde o início, quando Jesus estabeleceu a igreja, através da declaração de Pedro, tu és o Filho do Deus vivo. A partir dali, então, a igreja foi estabelecida. Até os dias de hoje, a igreja tem lutado para preservar o evangelho. E você faz parte disso. Você tem que ser grato porque o evangelho de alguma forma chegou preservado até você e te alcançou. E você tem um dever moral. Um dever moral. Tem um dever espiritual também, mas também moral. Já que você foi abençoado com isso, já que alguém lutou para que chegasse até você, você tem que lutar para que chegue até mais alguém também. E eu queria falar então da carta de Romanos algumas coisas. A importância da carta de Romanos. Para a gente, então, manter o evangelho puro, a gente precisa fazer algumas perguntas importantes que talvez a gente sempre faça e sempre responda, e tem que continuar fazendo. Tipo, o que é o evangelho? Se você se pegar distraído e fizer essa pergunta, talvez tu se confunda até para responder. O que é o evangelho? Agora tenta responder. Eu não vou fazer isso aqui, porque você vai ser pego de surpresa. Mas você tem que estar preparado para dizer em poucas palavras o que é o evangelho. E quando você tem dificuldade para responder essa pergunta, como é que você então vai levar a mensagem para alguém? Então, a gente tem que voltar e perguntar o que é o evangelho. O evangelho é toda essa mentirada que eu coloquei aqui no meio, que essa galera trouxe tentando misturar com o evangelho? Não. Outra pergunta que você pode fazer é: nós estamos caminhando no evangelho? É uma pergunta que você tem que fazer sempre na sua vida como igreja e também como indivíduo. Outra pergunta que você pode fazer é no evangelho original, puro e simples, que nós cremos, ou a gente já está crendo em algo misturado com outra coisa? Então essas perguntas têm que ser feitas, e o estudo da carta de Romanos vai nos ajudar a fazer essas perguntas e também responder essas perguntas. E vamos fazer um trabalho então de purificação do evangelho nas nossas vidas, para que continuemos preservando a mensagem, amém? Então a importância da carta de Paulo aos Romanos tem a ver com isso, e tem a ver que a carta de Paulo aos Romanos, ela tem uma influência teológica para uma galera, para gerações de líderes. Todos os leitores da Bíblia reconhecem a importância da carta de Romanos. A carta de Paulo também tem uma média de cerca de 1.300 palavras. Curiosidades aí para vocês. Romanos tem 7.100 palavras. Mas não é apenas por ser mais extensa que Romanos, que é reconhecida como provavelmente a mais importante de todas. Então ela é a mais extensa, mas ela não é a mais importante por ser extensa. Ela é mais importante porque ela tem informações teológicas, revelações de Deus, doutrinas importantes que fazem toda a diferença. Ela é tão importante que ela é considerada quase como uma teologia sistemática. Para quem estuda teologia, o livro de teologia sistemática, ele organiza todas as doutrinas, e ela, como se fosse na própria Bíblia, um resumo de teologia sistemática, uma grande parte. E Paulo ele vai desenvolver de forma mais aprofundada alguns temas nessa carta, né? Temas que ele já tinha iniciado falando na carta de Gálatas, por exemplo. Ele vai falar da lei, ele vai falar das obras da lei, ele vai falar da salvação pela fé, ele vai falar de Israel e da igreja, do povo de Deus, de maneira geral. E aí a gente precisa discutir isso rapidamente. Quem escreveu? Eu estou falando aqui que foi Paulo, mas foi Paulo mesmo? Foi Paulo. Eu não vou poder dar detalhes, que não é uma aula de teologia. Mas não há dúvidas de que foi Paulo. As evidências externas, inclusive, mostram que Paulo escreveu a carta de Romanos. São variadas. E essa carta foi, inclusive, citada e usada por pais da igreja. Por que é importante citar os pais da igreja? Que são os primeiros líderes da igreja depois que os apóstolos morreram. Quando morre João, os líderes que sobraram ali, a partir dali, são conhecidos, entendidos como pais da igreja. A partir do século II. Século I é o século apostólico. O século II, então, é o século dos pais da igreja. E eles, então, não rejeitaram essa ideia da carta de ser escrita de Paulo ou não. Eles entendiam que era de Paulo. Então, e a partir daí, muitos estudos foram feitos, se confirmaram que foi Paulo mesmo que escreveu. E a gente pode situar a carta de Paulo do ano 57 até o ano 59 depois de Cristo. Primeiro século, tá bom? E a igreja de Roma? Como é que era a igreja de Roma? Já parou para pensar? Será que era igual a tua igreja? A nossa igreja? Ou outra igreja? Como é que era a igreja de Roma? Primeiro, Roma era o quê? Roma era a capital do mundo, né? Roma era um lugar, tipo assim, pensa na gente aqui no Brasil, Brasília, né? Mas onde é a capital do mundo? Nova York? Sei lá onde é a capital do mundo. É o lugar que um monte de gente passa, de várias nacionalidades. E Roma, então, era isso.
E essa igreja, ela não foi fundada por Paulo. E também, provavelmente, não foi Pedro que fundou. Mas quem fundou? Quem fundou? Ninguém sabe. A teoria mais aceita de que a igreja de Roma, ela foi fundada por judeus que moravam em Roma, claro. Mas por que judeus? Que tiveram contato com o evangelho no Pentecoste. Você lembra quando foi o Pentecoste, o episódio do Pentecoste? Você lembra onde está situado na Bíblia o episódio do Pentecoste? Onde que está? Atos o quê? Atos 2, em Atos 2 o Espírito Santo desceu. Jesus tinha falado para os discípulos, apóstolos: esperem em Jerusalém, vai descer do alto o quê? Poder. Aí vocês com esse poder serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia e Samaria e confins da terra. Desceu o Espírito Santo naquele momento da festa do Pentecoste. E aquela festa tinha o que ali? O pessoal pensa assim, poxa, tinha um monte de gente estrangeira. Mais ou menos, eram judeus de fala estrangeira, porque se vocês não lembram, os judeus foram, desde dos tempos de Daniel, lá da Babilônia, dispersos e nunca conseguiram retornar totalmente. Eles só conseguiram retornar em 1948, que eu falei na EBD 1960, falei errado, 1948, oficialmente como nação. Então, desde aquela época, eles estavam dispersos, e por estarem dispersos, eles nasciam, as gerações nasciam em outros países. Então você tem gente aqui, até hoje até no Brasil, que fala português, que é brasileiro, mas é judeu, e assim por diante, naquele contexto. Então eles tinham a prática religiosa deles, eles peregrinavam a Jerusalém para fazer as suas celebrações e as suas festas. O templo ainda estava de pé, não tinha sido destruído. Então nesse dia do Pentecoste eram judeus que tinham fala estrangeira, e ali eles tiveram impacto com a revelação do Espírito Santo e a pregação corajosa de Pedro, e ali 3.000 almas se converteram. Então a partir daquela conversão, a igreja de Roma, a teoria mais aceita é essa: pessoas que saíram dali, voltaram para Roma, continuaram a sua fé em Jesus e fundaram a igreja de Roma. Deu para entender a ideia, galera? Pegaram a ideia? Então sim, o tema do nosso sermão é esse que está na tela: o Evangelho de Deus, um projeto missionário. Paulo, ele tinha um objetivo então de conversar com a igreja de Roma. Ele não tinha fundado, ele não conhecia eles, mas ele tinha um objetivo: ele queria continuar o projeto missionário dele, de levar o evangelho e de continuar fazendo missões. Ele queria avançar até a Espanha. Se você lembra, a cidade de Roma, ainda é conhecida até hoje, ela fica no país chamado Itália, para quem lembra, né? E a Itália é aquele desenhozinho do mapa, parece uma bota, e aquilo ali é estratégico para se chegar à Espanha. Da onde ele estava, de Israel, para chegar até a Espanha, era estratégico. Então ele queria uma base ali. Então ele precisava se comunicar com a igreja. Então vamos ler o texto. Romanos 1, de 1 a 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, a tua palavra nessa noite está sendo proclamada, que ela possa então encontrar nos nossos corações terreno fértil para frutificar, que teu Espírito nos ilumine as mentes e corações, em nome de Jesus. Amém. Então o texto que lemos aqui, ele é um prefácio, ele é uma saudação. E ele é interessante porque, se você vê as outras saudações de Paulo nas outras cartas que ele escreve, são saudações pequenas, menores. Essa saudação é extensa, a carta é grande e a saudação também é grande. E a gente fica perguntando, por que ele faz uma saudação grande? Qual é o objetivo dele? É o plano de se apresentar por uma igreja, e queria que aquela igreja o entendesse como alguém enviado de Deus, ou seja, alguém que fosse apóstolo, para que então ele pudesse ser aceito como missionário. Então ele também faz essa declaração, essa apresentação, introdução extensa, porque também acontece uma coisa: haviam boatos
Eu queria contar uma coisa para você. Pastor, quem prega o evangelho, sempre vai ter boatos sobre ele. Você sabia que eu fico sabendo de um monte de boatos sobre mim? Fico sabendo. Os pastores todos sabem dos boatos que rolam. Sempre sabem, mas não ficam dando muita atenção, a não ser que tenham uma estratégia. Paulo sabia dos boatos que aquela igreja ouvia acerca dele. E quais eram os boatos? Os boatos eram que ele era um cara que não era chamado por Deus, ele era na verdade um mercenário, que estava ali tentando convencer as pessoas para ganhar dinheiro, a mensagem que ele pregava era uma mensagem mentirosa, era uma pessoa que abandonou o Velho Testamento, o judaísmo, e abandonou a fé do Velho Testamento, e que ele aderiu a uma seita maluca, enquanto aquela igreja de Roma tinha uma preservação do Velho Testamento e estava atenta à revelação do Novo Testamento, na medida que ele ia sendo escrito e assim por diante. Então, havia esses boatos, e esses boatos eram lançados por inimigos, por opositores de Paulo, que queriam que Paulo não prosperasse com seus planos. E que planos? O plano de tornar Deus conhecido entre os gentios. Haviam pessoas que queriam Deus conhecido somente entre os judeus, enquanto Deus desde o Velho Testamento se mostra um Deus missionário para salvar também outras nacionalidades. Havia aquela pessoa que não aceitava isso, e até hoje tem isso. Quando a gente tenta dar uma ideia nova, criar um culto jovem, na verdade não é nem novo, retornar o culto jovem numa sexta-feira, sempre tem um irmãozinho que não quer que o evangelho seja conhecido toda sexta-feira, por exemplo. Sempre tem, e assim por diante, tá certo? Estou dando só um exemplo que sempre tem. E Paulo então, ele estava ligado nessa situação. E aí, ele então se apresenta de que forma? Apresentando assuntos que já antecipadamente respondiam e quebravam os boatos que estavam sendo ditos sobre ele. Ele primeiro vai falar quem ele é, ele fala sobre qual é o conteúdo desse evangelho, do que ele recebeu, de quem ele recebeu. Ele estabelece inclusive uma relação entre o evangelho e o Velho Testamento, para deixar claro, tudo isso nesse texto, para deixar claro que ele não tem problema com o Velho Testamento, com a antiga aliança. Ele vai falar aos romanos como sendo parte do propósito de Deus, ou seja, de levar o evangelho a todo mundo. Então ele já deixa claro, logo na sua apresentação, que os boatos não são verdade. E ele então faz essa apresentação e nós vamos ver. Primeiro ponto que a gente aprende aí, identifica, é no primeiro versículo. O evangelho procede de Deus. Querido, o evangelho não procede da tia da classinha. O evangelho não procede do pastor que prega. O evangelho ele não procede de lugar algum a não ser da fonte inesgotável que é o próprio Deus. Paulo inicia falando assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de quem? De quem? No primeiro versículo. De quem? De Deus. Acorda, fica com a Bíblia aberta aí, tá? E além do seu nome, né, o apóstolo apresenta mais 3 credenciais. Ele fala, então, deixa claro que o evangelho é de Deus, mas ele apresenta as suas credenciais. Ele diz que ele é servo de Jesus Cristo. Quando ele está falando que ele é servo de Jesus Cristo, no verso 1, ele está falando o seguinte: eu sou escravo de Jesus Cristo. E naquele contexto eles entendiam que o escravo, ele não era dono da sua vida. Quem era dono da sua vida era o seu Senhor. Então eles entenderam que Jesus era dono de Paulo. É isso que Paulo estava falando. E Paulo estava então representando por isso: eu sou escravo de Jesus, não tenho vida, quem tem vida é ele em mim. E eu estou então falando com vocês. E aí, mais à frente, além dessa credencial servo de Jesus Cristo, ele afirma ter sido chamado por Deus para ser o quê? Apóstolo. E o que é o apóstolo? O significado da palavra apóstolo era uma palavra que para nós hoje pode ter um entendimento religioso, mas naquela época a palavra apóstolo era um entendimento assim, de alguém que representa a uma autoridade, ou é enviado por alguém. Então, por exemplo, um capitão, ele envia um capitão de uma embarcação, ele envia um apóstolo, então, sai do navio e vai para a terra firme, e ali ele vai fazer negócios representando o seu capitão da sua embarcação. Então, essa palavra, ela tem essa noção geral. E Paulo se afirma apóstolo de alguém que foi enviado o seu superior, que é Jesus. Eu sou apóstolo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Deus, chamado por Deus. E além dessas 2 credenciais, ou seja, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus e enviado de Deus, ele também se apresenta como alguém que foi separado para pregar o evangelho de Deus. E é interessante que não dá para perceber na língua portuguesa, separado aí, mas no grego dá.
no grego você percebe, a palavra para separado, no grego, é a mesma palavra, mesma origem da palavra para fariseu. E se você quiser entender um pouquinho de fariseu, esse grupo religioso, fariseu, ele passou a existir no período interbíblico. Qual é o período interbíblico? É quando acaba ali aquele momento de... A gente lê no texto ali de Malaquias, encerra, né? Aí fica aquela ideia de 400 anos sem ter nenhuma revelação escriturística, né? Da Bíblia, até que venha o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus em diante. Então naquele período teve uma revolta, chamada Revolta dos Macabeus. E esses caras, eles eram judeus religiosos que estavam ali, e Deus fez uma grande obra ali. Não é à toa que tem Bíblia católica que usa lá os livros dos Macabeus. E é interessante do contexto histórico, não como inspiração espiritual. E ali você tem então uma história muito interessante de como Deus atuou para preservar a doutrina deles. A doutrina até então do Velho Testamento. Deus atuou ali. Deus não escreveu nada novo, né? Deus não mandou escrever nada novo, mas preservou. E esses macabeus, dali dos macabeus, se originaram então o que no grego era chamado de fariseu. E os fariseus eram os caras separados para manter pura a doutrina deles do judaísmo. E Paulo usa essa expressão de separado justamente porque ele era fariseu. Então ele não tem problema nenhum com o Velho Testamento. Ele era fariseu, ele era tão fariseu que ele matou cristão. Tá certo? Então ele ele já foi separado para preservar a lei de Moisés. Mas no momento que ele teve o encontro com Jesus, no caminho para Damasco, ele foi separado para outra coisa. Foi separado para continuar preservando o Velho Testamento, mas agora preservar a revelação total, que já estava clara, que era Jesus Cristo. E ele foi chamado então para preservar o Evangelho. Então ele faz um trocadilho que quem daquele contexto ali lê, entende. Entende o que está querendo dizer. Ele já estava dizendo assim, eu sou fariseu da lei de Moisés e também sou fariseu do Evangelho de Jesus Cristo. Vou preservar, separado para preservar o Evangelho. E aí o apóstolo Paulo, então ele utiliza essa apresentação que a gente viu aqui, na sua carta, para mostrar aqueles, já no início, ele já chega com o pé na porta, para mostrar já aqueles que estavam contra ele, de que ele então era um servo de Jesus, preparado para pregar o Evangelho, de que esse Evangelho não vinha dele, mas havia sido dado por Deus. O Deus que chamou é o Deus que o constituiu e é o mesmo Deus que entregou o Evangelho. Portanto, o Evangelho, para a gente aprender, finalizar essa primeira sessão, o que a gente aprende aqui, o Evangelho procede de Deus. O Evangelho não tem origem humana, vem de Deus. Amém? Segundo ponto, o Evangelho é o cumprimento da promessa, versículos 2 e 3, ele diz assim, que antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca do seu Filho. É interessante que a Bíblia inteira começa por Gênesis, né? E em Gênesis a gente já pode observar que Deus faz promessas, lá em Gênesis. O Evangelho ele não é só a partir de Mateus em diante no Novo Testamento. O Evangelho está contido no Velho Testamento, e está contido em Gênesis. Em Gênesis você tem a promessa. Que promessa? A promessa do descendente da mulher que esmagaria o descendente da cabeça da serpente. Falei o contrário, de novo. O descendente da mulher que esmagaria a cabeça do descendente da serpente. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Quem é o descendente da serpente? Eu. Não é você não. É o pecado. O fruto da serpente é o pecado. Tá certo? Beleza. E depois... a promessa ela vai evoluindo e chega, por exemplo, a Abraão, quando Abraão é chamado para gerar uma descendência que abençoaria todas as famílias da terra. E mais adiante, Deus vai dando dá a lei para o povo de Israel, através de Moisés, e nela ele vai descrever o procedimento que tem que ser seguido, sacrifícios, né? E no qual há promessa de perdão. Tem sempre promessa, por meio de derramamento de sangue, aí já começa a evoluir a ideia, derramamento de sangue, perdão, tá certo? E depois vieram os profetas que falaram a respeito do perdão definitivo. Eles falaram, anunciaram a possibilidade do perdão definitivo de todos os pecados que estava por vir. Isaías, inclusive, em Isaías 53 fala de quem? Do servo sofredor,
né? Ele não tinha nenhuma formosura, ele levou sobre si os nossos pecados, nossas dores. Isaías fala, Ezequiel falava de uma nova aliança, Joel fala do Espírito Santo, e os profetas anunciaram, prometeram outras coisas, acrescentaram, aumentaram, amplificaram a promessa que veio desde Gênesis. E Paulo demonstra que o evangelho pregado por ele, então, não é uma invenção, mas é o cumprimento de algo que já havia sido prometido. A boa nova de Cristo é claramente percebida no discurso de Paulo, quando ele diz que Cristo é o Salvador, e ele então está em perfeita harmonia com as promessas do Velho Testamento. É o cumprimento da promessa, né? O Velho Testamento é repleto de promessas e vai sendo amplificado, até que a promessa é cumprida no Novo Testamento. Então não tem como você e eu falar assim, eu só prego o Novo Testamento. Você não pode pregar só o Novo Testamento, porque se você só prega o Novo Testamento, você não está pregando que é um cumprimento de uma promessa. E quando você só prega o Velho Testamento, você prega uma promessa que não se cumpriu. Tem que ter as duas coisas, uma promessa que foi cumprida. Quando você prega o Novo Testamento, você volta para o Velho Testamento para dizer assim, isso aqui foi prometido. Se você lê os evangelhos, Mateus principalmente, o tempo inteiro ele fala do Velho Testamento, Jesus fez isso para que se cumprisse a profecia. E quantas profecias Jesus cumpriu? Dizem que foram as 300, eu parei de contar, mas dizem que foram mais 300, que Jesus, quando veio no seu ministério de 3 anos, a sua vida terrena, então as condições, tudo que aconteceu desde o Natal até a morte e a ressurreição, 300 profecias foram cumpridas. Bem, esse é o ponto que eu queria destacar para vocês. O evangelho é o cumprimento da promessa. Terceiro ponto que a gente vê nesse texto: o evangelho é sobre Jesus Cristo. O evangelho não é sobre você ser curado, aleluia, eu quero ser curado. O evangelho não é sobre você ser salvo. Pô, mas não tem a ver com salvação? Tem, não, tem, mas tem mais a ver com o Salvador do que com a salvação em si. O objetivo aqui é entender, o evangelho é ter um encontro com uma pessoa que tem poder para te salvar. Paulo ele prossegue o verso 3 e o verso 4, ele diz assim, acerca do seu filho, pronto, já está claro. Quando ele começa a se apresentar e falar acerca do seu filho, quer dizer o quê? Que a parte mais importante, a pessoa mais importante de tudo que eu estou falando aqui, não são os romanos, não é Paulo escrevendo, não são os perdidos que ele quer alcançar na Espanha, não somos nós aqui hoje, é Jesus, o Filho de Deus, amém? E que ele deixa claro que humanamente, ele vai falando, né? Nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. O Evangelho é uma boa notícia a respeito de uma pessoa, acerca do seu Filho. Ele diz, a promessa de Deus se referia a alguém que ele haveria de enviar como Salvador. Então, quando fala de Jesus, Paulo ressalta nesse momento a humanidade dele, que ele era homem, e a divindade dele, porque ele era Deus. Trata do Filho de Deus que veio em carne, e ele nasceu como também descendente de Davi, o rei que recebeu a promessa de Deus. Esse rei Davi, você conhece ele? Ele recebeu a promessa de Deus, e essa promessa seria o quê? Que a descendência dele, da sua descendência, viria aquele que se sentaria no trono, e no trono do povo de Deus para toda a eternidade. E quem seria esse grande rei? Jesus. É isso que Paulo estava lembrando, reforçando aqui. Mas Jesus era mais do que um judeu com linhagem real, e diga-se de passagem, ele é herdeiro do trono pela linhagem de Maria ou de José, você lembra? José, por adoção, assim como você é herdeiro da salvação por adoção. Ele se tornou herdeiro de um trono sem fim por adoção, para que você não duvide da sua adoção, amém? Beleza, então, vamos lá. Então, Paulo então mostra que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, verso 4. Ou seja, algo aconteceu que declarou e confirmou que aquele judeu, aquele homem, que nós sabemos que é Jesus, era muito mais do que um homem, era o Filho de Deus. E Paulo também diz que Jesus foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito da santidade, verso 4 ainda. E provavelmente Paulo está falando que Cristo, durante a sua vida como homem, nunca cometeu pecado. É isso que ele está tentando dizer. A ideia aqui é o Espírito de santidade dele, o deu condições de ser obediente a Deus até o final, né? Então, ele nunca cometeu pecado. O único que poderia ser capaz de não pecar, não pode ser só homem, porque homem peca.
O único que poderia ser capaz de não pecar tem que ser Deus. É isso que Paulo está falando. Espírito da santidade. Bem, há mais uma razão que Paulo apresenta aqui para Cristo ter sido declarado Filho de Deus. Ele termina ali, destaca aqui a ressurreição dos mortos. Foi isso que aconteceu. Ele morreu sem pecado e venceu a morte, ressuscitou dos mortos. Ele rapidamente, em 7 versículos, ele resume o evangelho, resume quem ele é, resume o propósito de Deus para a vida dele e também para o que ele está fazendo com a igreja de Roma. A gente tem que aprender a ser rápido às vezes, né? Do que só ficar pregando em 1 hora. Eita, essa veio para mim. Essa veio para mim, tá certo? Bem, mas Paulo ainda acrescenta que ele foi então declarado com poder, como eu disse, e Jesus, em Mateus 18, 28, ele falou assim: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Ele foi declarado Filho de Deus com o poder daquilo que aconteceu. Ele venceu a morte e recebeu a autoridade. O evangelho então, querido, não está, para fechar esse ponto 3, relacionado a outras coisas, além do que somente uma pessoa. Quem é a pessoa? Jesus. Se você não souber falar nada, pelo menos fale assim: o evangelho e Jesus, tem tudo a ver, fala. O evangelho e Jesus, tudo a ver, fala. Assim você não vai se perder, para rimar. Vai? Assim você não vai se perder. É isso aí. Beleza, obrigado. Então tá, o que acontece? Você precisa aprender muito mais do que isso, mas tem gente que esquece o principal. O evangelho tem a ver com a pessoa de Jesus. Se não tiver a pessoa de Jesus, já começou errado o evangelho, vai terminar muito mal. Deu para entender? Vamos lá. Então, o quarto ponto. São 5 pontos, eu prometo que eu vou acabar. 4 pontos. O evangelho deve ser crido e o quê? Crido e obedecido. Verso 5. Olha o que Paulo fala: por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência e fé. Então, o evangelho ele deve ser crido, fé, que ele falou aí, e também obediência, obedecido. Os gentios, queridos, não eram judeus, né? Os gentios eram pessoas o quê? Paulo estava também falando para outras gentes que não eram judeus. Você é um cara que seria considerado um gentio, outros povos, outras gentes. Essa é a ideia de gentios. E eles não faziam parte do povo até então escolhido de Deus. Mas a descendência de Abraão, a promessa da descendência de Abraão, ela se expandiu em Jesus. Quando agora Abraão passa a ter descendência espiritual, e a igreja do Senhor, nesse sentido, ela é uma descendência de Abraão também espiritual, pela fé e pela obediência. Abraão creu, e isso foi imputado como justiça, e nós também, nós podemos crer e receber isso como justiça também, mas Abraão também obedeceu, e nós também temos que obedecer, tá? Os gentios então fazem parte do plano de Deus, agora são o povo de Deus espiritual, e devem cumprir a obediência àquilo que Jesus ordenou no evangelho. Paulo está afirmando que Cristo designou, por causa do seu nome, aí Paulo está falando isso, olha o que ele diz: por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome. Então Paulo está afirmando assim: Cristo o designou por causa do seu nome para conduzir quem? Os gentios, as outras pessoas que não eram judias, à obediência e fé. Essa foi a missão que Paulo recebeu, esse é o seu apostolado. Ele foi enviado para isso, para pregar o evangelho a pessoas que não eram judias. Podemos agradecer a Deus pela vida de Paulo, porque se não tem Paulo, não ia ter evangelho no Brasil hoje. Então podemos agradecer também. Todos os gentios, os judeus, precisavam ouvir isso, pois não há salvação em nenhum outro, não há outro caminho senão em Jesus. E devemos perceber também, queridos, o seguinte: a expressão, quando ele fala obediência e fé, fé é obedecer ao Criador, fé é obedecer ao Senhor, fé é obedecer ao Pai, fé é obedecer a Jesus Cristo. O que Cristo fala deve ser obedecido por fé. As pessoas pensam que crer é o suficiente. Uma fé que é capaz de crer, mas não é capaz de agir em obediência, essa fé, Tiago vai falar que é o quê? Morta. Uma fé saudável, uma fé viva, ela te impulsiona para a obediência. Adolescente, acorda aí. Você tem fé em Jesus, adolescente? Quem tem fé em Jesus? Levanta a mão aí. Então, se você tem fé, obedeça a Jesus.
Amém? Você tem fé? Obedeça a Jesus, tá? Obedeça o seu pai. Quando seu pai estiver falando a palavra de Deus para você, obedeça o seu pai. Amém? Então vamos lá. Creiam em Cristo e andem nos caminhos dele. Essa era a mensagem da missão de Paulo. E a gente precisa lembrar da nossa. A nossa é essa também. Quando você não souber o que dizer, saiba que é isso que você tem que dizer. Creia em Cristo, obedeça a Jesus. Só isso. Claro que você pode aprofundar, mas na dúvida, é igual aquele cara lá do túnel. Lembra aquele cara que acho que já faleceu? O Senhor convertei-vos, era o Senhor Miguel. Ficava lá naquele túnel lá de Campo Grande. Convertei-vos, arrependei-vos. Ele podia acrescentar, convertei-vos a Jesus, arrependei-vos, Jesus perdoa. Podia acrescentar o nome de Jesus para facilitar o entendimento. Mas aquele João Batista doido lá, ele estava falando certo. Eu passava rindo dele, não tinha a menor noção. Achava cara engraçado, igualzinho João Batista. Mas ele estava preparando o caminho. O caminho do túnel ali. Glória a Deus. Mas aquele homem foi um homem de Deus. A gente tem que lembrar. Às vezes a gente ri, né? Eu sei que é engraçado, ainda mais eu ficando aqui fazendo piada. Mas assim, a gente tem que também perceber quantas pessoas doidas, aparentemente doidas, passam pela nossa vida, mas elas estão dando o recado de Deus. Muitas vezes o recado de Deus parece meio doido, mas não é tão doido assim. É só se arrepender, crer nele e obedecer. Fácil de entender. Se isso pra gente é loucura, aí eu vou lembrar do próprio Paulo, que fala que o evangelho é loucura mesmo, né? Beleza? Então vamos lá. Último ponto. Deus nos chama pelo evangelho para sua glória. E terminando já o texto, ele diz assim: em seguida Paulo finalmente então vai se dirigir aos destinatários, ele fala assim, ó: entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. Verso 6. O apóstolo, então, ele havia dito que havia o quê? Uma missão de pregar. Ele falou no verso anterior, né? De pregar o evangelho para os gentios. E também, ele entendia que os romanos faziam parte desse povo, desses gentios. E ele diz que os romanos também haviam sido chamados para isso. Os quais também sois chamados para ser de Jesus. Para pregar, para viver essa realidade do evangelho. O chamado aqui, o sentido de chamado para os romanos aqui, significa uma inclinação que o próprio Deus, na ação do Espírito Santo, convence pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Ele atrai os pecadores com laço de amor, e no poder do Espírito Santo, esse pecador se arrepende. Se não fosse assim, se não fosse um chamado que lhe convencesse do pecado, da justiça e do juízo, você não ia ser crente, você não ia ser servo de Deus, você ia ser um cara que ia dizer não para Jesus, para quem fosse. Entendeu? Mas você, assim como os romanos, foram chamados. É isso que Paulo está falando. Foram inclinados a se dobrar ao Senhor pela ação do Espírito Santo. E você pode dar graças a Deus porque você foi dobrado na sua teimosia, você foi dobrado na sua altivez, você foi convencido. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Pô, que bom, hein? Amém, glória a Deus. É para ninguém dormir, vou ficar fazendo isso toda hora. Tá bom. E aí no verso 7, então Paulo vai afirmar assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Aí ele faz uma saudação, né? O amor de Deus pela humanidade é chamar as pessoas para o arrependimento. E você tem a graça, a graça comum, que está a todos. Então Deus ama a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Ele ama o mundo, então ele ama a todos. Mas de que maneira ele ama a todos? A dar a oportunidade de receber Jesus Cristo, não é isso? Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, continua, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele não pereça, mas tenha vida eterna. E todo aquele que nele crê, então ele tem um amor amplificado de Deus, né? Esse amor de Deus, ele é revelado na sua plenitude, porque ele não vai morrer por causa dos seus pecados, ele vai ter o quê? A vida eterna. Então, querido, você pode entender, assim como o Paulo está falando aqui, vocês são escolhidos, amados por Deus, porque vocês não vão morrer, não vão para a morte eterna, vocês vão para a vida eterna, amém? É isso que Paulo está falando aqui. E aí Paulo prossegue dizendo ainda para os crentes de Roma: chamados então, já que vocês não vão morrer e vão para a vida eterna, são de Deus, foram chamados para ser o quê? Está aí, verso 7, ser o quê? Ser o quê? Santos. Foram chamados para ser santos. Então, meu querido, o servo de Deus que é alcançado pelo evangelho, e então é redimido do seu pecado, e é alcançado pelo amor pleno de Jesus, do Senhor revelado em Jesus, ele foi chamado para ser o quê?
Santo. O que é santo? Separado do pecado, totalmente afastado do pecado e agora pronto para viver puro em santidade, em obediência ao Senhor. Você foi chamado para ser santo. Lembre-se de Paulo. Quando você for fazer alguma coisa errada, lembra assim, você foi chamado para ser santo. E Paulo mencionou no verso anterior, obediência e fé. A santidade é o fruto da obediência e da fé. Amém? E a fé verdadeira é aquela de quem obedece. E assim, querido, a boa notícia então é essa aqui, Vamos tentar resumir a boa notícia? Deus cumpriu as promessas em Cristo Jesus e agora está, pela pregação da palavra, chamando seu povo e constituindo sua família, um povo para o seu louvor. Esse é o resumo da boa notícia. E Paulo termina dizendo então a sua saudação: graça e paz a vós, ou a vocês, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ao colocar Jesus ao lado de Deus Pai, ele está deixando claro a origem da graça vem de Deus e também vem de Jesus. Até porque Deus, ele é Pai, mas ele também é Filho. E Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho. A graça que pertence a Deus Pai também pertence a Deus Filho. Se Deus Pai derrama a graça, Deus Filho também derrama. Então Paulo está dizendo assim: Jesus, que é Deus, é fonte de graça também. Então, nos detalhes você vê que Paulo já está tirando todas as dúvidas que tinham acerca dele, todos os boatos. E eu falo por mim como pastor, quantas vezes eu tive a oportunidade de fazer isso? Rapidamente tirar as dúvidas de alguns boatos. E outros pastores também. O problema não é quando a gente proclama o evangelho. O problema é quando quem ouve o evangelho não aceita. Esse é que é o problema. Mas Paulo até então estava atingindo o seu objetivo, até que se diga o contrário, ele estava então atingindo o seu objetivo de afastar os boatos e mostrar que ele era realmente alguém chamado por Deus para uma grande missão e que ele contava então com a igreja de Roma para isso. O que a gente aprende com tudo isso? Primeiro ponto, vira aí, pode passar aí. O que a gente aprende? Que o evangelho são as boas novas que vêm de quem? De Deus. Então a mensagem do evangelho não vem de homem, vem de Deus. Você não pode acrescentar e nem tirar, porque você é só um mensageiro, e a fonte da mensagem é Deus. Se você não buscar na fonte, você não tem a mensagem, você tem outra ideia, parecido até com a mensagem, mas não é a verdadeira mensagem. O evangelho são as boas novas de Deus. Segundo ponto que a gente aprende: o evangelho foi antecipado no Velho Testamento. O evangelho foi antecipado no Velho Testamento, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento já se havia anunciado o evangelho. Então você nunca duvide do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus. Gênesis, Adão, Eva, como aconteceu aquilo tudo, não é mito, não é conto de fada, é inspirado por Deus. É infalível, é inerrante, é a promessa do evangelho, é o evangelho. Então não adianta tentar apagar. Os liberais como movimento já foram derrotados. Agora é só um ou outro aí que a gente vai pegando e tira da IBD, manda rodar, manda vazar, porque estão falando mentira. E você como jovem, você como adolescente, não engula essas mentiras dos falsos profetas dentro do ambiente da igreja ou onde você estiver. Na universidade, aquele cara com ar de sabedoria, de teologia, de não sei do que, aquele ar ali é de pecaminosidade. Vou dar uma dica: os hereges sempre têm um problema de imoralidade sexual, porque para eles a Bíblia não vale nada. Aí logo lá fica latente a necessidade de satisfazer-se sexualmente. E eu identifiquei um herege pela sua imoralidade sexual. E eu já até contei aqui, não vou contar de novo não, mas eu consegui encontrar essa pessoa de alguma forma, identificá-lo como herege, porque ele estava numa prática de imoralidade sexual. Ele era um inimigo do evangelho. Ele não era um pecador que precisava só de arrependimento da igreja ali, era crente, não. Ele era um cara a serviço ou a desserviço do evangelho, para pregar mentira. Então fique atento para isso, porque o evangelho, ele é anunciado também no Antigo Testamento. Amém? Terceiro, o evangelho foi anunciado por quem? Por quem? Pelos apóstolos. Então você não está pregando algo que veio da tua cabeça, uma nova revelação do século 21. Nós não somos uma igreja que prega coisas novas, desconectadas da história da igreja.
Nós carregamos e preservamos a mensagem desde Jesus, dos apóstolos até aqui. E porque os apóstolos foram dotados de poderes e capacidades especiais no seu tempo, hoje nós não precisamos de apóstolos. Nós somos pastores e mestres que têm que pegar, ouvir aquilo que foi ensinado por Paulo, aprender aquilo que foi ensinado por Pedro e os demais apóstolos, aquilo que se tem de João, e a gente transmitir com fidelidade. E Deus pode te usar com sinais e maravilhas, o que for, mas você nunca será um apóstolo, porque apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo que viu Jesus, cumpriu a sua missão e morreu, está na glória nesse momento. Amém? Vamos lá, quarto ponto. O evangelho aponta para quem? Para Jesus. Se aquilo que você prega, aquilo que você canta não aponta para Jesus, eu quero dizer uma notícia triste: você não está transmitindo a mensagem do evangelho, você está inventando outra história, você está com outra conversa. O evangelho aponta para Jesus. Quem se diz crente, mas fica atrás de bênção por aí, já está errado, porque você tem que ficar atrás de Jesus. E Jesus vai te falar assim: vem, me siga, tem cruz para você. É isso que Jesus vai falar. Tem morte, tem sofrimento, mas tem vida eterna. Amém? Aleluia. E concluindo o nosso sermão, desses 4 pontos de aprendizado, o evangelho verdadeiro é aquele que foi ensinado pelos profetas desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ele é o nosso fundamento, não se perca disso. Talvez você tenha ouvido um falso evangelho até hoje. Talvez você tenha sido convidado por algumas pessoas que te ensinaram coisas erradas. Mas eu quero incentivar você a examinar a palavra de Deus, à luz da Escritura, e ver que o evangelho está lá, não está nessas histórias que você ouviu. Talvez você professe e diga que crê no evangelho verdadeiro, mas se esquece que ele também, o evangelho requer de nós obediência e santidade. Talvez você, crente, fala de cor, vem aqui na frente, igual teve recentemente a profissão de fé, treinadinho. Minha filha treinou, eu treinei com ela. Aliás, todos os alunos a gente treinou, né? Falaram bonito que é uma beleza. O pessoal fala: gente, cara, que tem curso de Enem gospel aqui, entendeu? O negócio estava lindo, agora eu quero ver depois. O evangelho requer que nós obedeçamos aquilo que nós professamos. Se você professou e professa o evangelho, você deve viver de acordo com ele. É isso que você deve fazer. Talvez você esteja achando assim: o evangelho é para quem não recebeu Jesus. O evangelho é para quem não recebeu Jesus, sim, para que ele seja perdoado do seu pecado e vá para a vida eterna. Mas é para quem recebeu Jesus, porque o evangelho ele te capacita para a obediência e para a santidade. Então não vem com conversinha não: eu já recebi Jesus. Recebeu Jesus? Então viva como Jesus, haja como Jesus. Talvez você não esteja agindo assim, jovem, adolescente, dando trabalho para o seu pai, para sua mãe, sendo uma coisa na igreja, outra coisa lá fora, conversa fiada. Sabe de cor tudinho que Jesus falou, só não faz nada. Não é assim. Você não foi chamado para isso. Paulo nos ensinou que fomos chamados para a santidade, obediência e fé. Você não pode professar ser um servo de Jesus e viver desobedecendo, violando os mandamentos e ofendendo Jesus. Eu gostaria que você entendesse aqui, que me ouve, que me acompanha no vídeo, que você cresce numa coisa: o evangelho é poderoso hoje para nos perdoar, mas também para nos transformar. Ele nos perdoa e nos transforma para uma vida de obediência. O evangelho que nós vamos ver ao longo da carta, Paulo vai falar no verso 16 do capítulo 1 e verso 17, eu já antecipando, eu vou dizer que o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É poder, e você entenda isso: é uma pessoa que tem poder porque é Deus, vem de Deus porque é Deus. E o evangelho, então, meu querido, ele é para te salvar e transformar. Creia no evangelho e viva o evangelho. Talvez você esteja sobrecarregado por culpa, pelo pecado, mas uma boa notícia é que Deus já enviou alguém para pagar pela sua culpa. Quem é? Jesus. Todo mundo sabe. Precisamos nos apropriar e viver como Jesus. Esse alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus, descendente de Davi, ressurreto dentre os mortos e que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele mesmo disse. E por isso eu posso encerrar o meu sermão dizendo assim: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pelo seu evangelho, pelo poder para a salvação de todo aquele que crê. Amém?
Vamos orar e encerrar o nosso culto?